Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Falando de Guerra. Muito se fala na ajuda americana aos soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas qual foi o tamanho dessa ajuda e qual a sua importância para a vitória da Rússia e dos seus aliados? Vi em algum vídeo, até mesmo feito por pessoas entendidas no assunto militar, que se não fosse essa ajuda americana, os soviéticos não poderiam ter vencido a Alemanha. Mas será mesmo? Neste vídeo vamos analisar ponto a ponto. Primeiramente temos que entender o que foi essa ajuda. Os americanos não queriam interferir na Segunda Guerra Mundial. Para os americanos era uma guerra europeia. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos adotou a política de não intervir mais em guerra alheia e nem fornecer armas ou qualquer outro suprimento às nações que tivessem guerra, se não fosse para pagar à vista. Os ingleses compravam armas e suprimentos dos americanos e pagavam em ouro. Mas durante a guerra, a Inglaterra foi duramente bombardeada pela Luftwaffe, a força aérea alemã. A Inglaterra ficou muito destroçada e sem dinheiro para comprar armas e suprimentos à vista. Desesperado, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill resolveu pressionar o presidente Franklin Roosevelt, implorando pelo apoio americano. Mas o Congresso e o Senado americano estavam irredutíveis e não queriam participar de uma nova guerra, e nem se envolver vendendo armas a prazo ou emprestando. Mas tudo isso iria mudar quando, em dezembro de 1940, o presidente Roosevelt proclamou nos Estados Unidos o que seria o arsenal da democracia e propôs a venda de munições e equipamentos para a Grã-Bretanha. Isolacionistas do Partido Republicano colocaram uma forte oposição, advertindo que isso causaria a participação americana na guerra, o que era visto para a maioria dos americanos como uma guerra essencialmente europeia. Com o tempo, no entanto, a opinião mudou, com um número crescente de americanos começando a ver vantagem financeira ao financiar a guerra dos britânicos contra a Alemanha, enquanto permanecesse fora das hostilidades. Inicialmente, os Estados Unidos queriam apenas financiar a guerra e não participar dela propriamente dita. A posição americana era ajudar os britânicos, mas no início de fevereiro de 41, uma pesquisa revelou que 54% dos americanos eram irrestritamente a favor do Lend-Lease, ou seja, esse empréstimo para os britânicos. O Lend-Lease, como ficou conhecido, esse empréstimo, essa ajuda americana, inicialmente estendia apenas à Grã-Bretanha. Mais tarde foi passada à China e em outubro para a União Soviética. O Lend-Lease foi assinado pelo presidente Roosevelt em 11 de março de 1941, mas os Estados Unidos só entrariam na guerra propriamente dita 9 meses depois. Mas qual foi a sua importância? Qual peso teve o Lend-Lease para os aliados? De fato, de 1943 a 1944, cerca de um quarto de todas as munições britânicas veio através do Lend-Lease. Aeronaves constituíram cerca de um quarto dos embarques para a Grã-Bretanha, seguido por veículos, alimentos e navios. A União Soviética era altamente dependente do transporte ferroviário, mas a guerra praticamente encerrou a sua produção de equipamento ferroviário. Apenas cerca de 92 locomotivas foram produzidas por eles nesse período. 2.000 locomotivas e 11.000 vagões foram fornecidos pelo programa Lend-Lease. Da mesma forma, a Força Aérea Soviética recebeu 18.000
700 aeronaves, o que correspondeu a cerca de apenas 14% da produção de aviões soviéticos, sendo 19% das aeronaves militares. De fato, vemos que a Grã-Bretanha foi realmente muito beneficiada pelo programa Lend-Lease, mas a União Soviética nem tanto. Talvez a ajuda maior e mais benéfica para os russos foram as 2.000 locomotivas e os 11.000 vagões. Isso realmente é impressionante. Outra ajuda impressionante foi o número de caminhões que foram entregues aos soviéticos, sendo milhares de caminhões. Mas agora vamos fazer uma análise de como era a União Soviética na época, o que eles ainda produziam e o que eles receberam de ajuda dos americanos. Durante a guerra, as fábricas soviéticas produziram mais de 29 milhões de armas de pequeno porte, de todos os principais tipos, enquanto apenas 152 mil armas de pequeno porte, ou seja, o que corresponde a apenas 0,5% do total, foram fabricados pelas fábricas americanas. Olhando todos os tipos de sistemas de artilharia de todos os calibres, vemos um quadro semelhante. 647.600 armas e morteiros soviéticos contra 9.400 de origem estrangeira, representando menos de 1,5% do total. Continuando, os tanques soviéticos versus tanques aliados e artilharia autopropulsada foi respectivamente 132.800 tanques contra 11.900 de produção americana, ou seja, o que os americanos enviaram para os soviéticos corresponde a apenas 8,9%. E para os aviões de combate, os soviéticos produziram 140.500 aeronaves contra 18.300 aeronaves entregues pelos americanos, o que corresponde a 13%. Como vimos, quando falamos em números totais de equipamentos, no caso das aeronaves, mais de 18.000 pode soar muito, mas comparado com a produção soviética da época, vemos que isso não passa dos 19%. Como então podemos afirmar que, com a ajuda de 19%, se não fossem os americanos, os russos não teriam vencido a guerra? Ao meu ver, tirando a ajuda com os vagões e as locomotivas, além dos caminhões, o resto foi uma ajuda praticamente insignificante, pois ninguém no mundo produziu mais tanques de guerra do que o Exército Vermelho. O T-34, tanque soviético utilizado na época, foi o mais produzido de todos os tempos, assim como milhares de peças de morteiros e artilharia. Mesmo assim, muitos ainda enchem a boca para falar que se não fossem os americanos, os russos não teriam vencido. Mas, apesar dessa ajuda americana ser relativamente insignificante, é possível que isso tenha desempenhado um papel decisivo em 1941, quando os alemães estavam às portas de Moscou e Leningrado e dentro de 24 a 40 quilômetros da Praça Vermelha? Vamos olhar para as estatísticas a partir do ano de 1941. Os aliados da coalizão forneceram para a União Soviética 82 armas de artilharia, que corresponde a 0,15%, 648 tanques, que corresponde a 12,14%, e 915 aviões, que corresponde a apenas 10,26%. Além disso, grande parte do equipamento militar que foi enviado, em particular 115 dos 466 tanques fabricados no Reino Unido, nem foram usados no fronte no primeiro ano da guerra. Além disso,
O primeiro embarque de empréstimo e arrendamento, o Lend-Lease, durante o inverno de 41 a 42, socorreu a União Soviética muito tarde. Ainda durante os meses críticos, a Rússia foi capaz de colocar-se numa luta impressionante contra os agressores alemães, tudo por conta própria, sem qualquer tipo de assistência das democracias do Ocidente. Até o final de 1942, apenas 55% das entregas programadas tinha sido feita à União Soviética. Por exemplo, em 1941, os Estados Unidos prometeu enviar 600 tanques e 750 aviões, mas na verdade enviou apenas 182 tanques e 204 aviões. Em novembro de 1942, ou seja, no auge da batalha pelo Cáucaso e Stalingrado, as entregas praticamente pararam, pois os alemães começaram a afundar os navios que faziam essa entrega para a União Soviética. Tragicamente, apenas 11 dos 35 navios originais chegou em segurança nos portos soviéticos. Uma catástrofe que foi usada como pretexto para suspender os comboios subsequentes da Grã-Bretanha até setembro de 1942. Um novo comboio perdeu 10 de seus 37 navios ao longo de sua rota, e outro comboio não foi enviado até meados de dezembro de 1942. Assim, por 3 meses e meio, quando uma das batalhas mais decisivas de toda a guerra mundial estava sendo travada no Volga, menos de 40 navios de transporte de carga Lend-Lease chegaram intermitentemente em Murmansk e Arkhangelsk. Por esta razão, muitos estavam compreensivelmente a suspeitar que Londres e Washington estavam gastando esse tempo apenas esperando para ver quem iria ficar de pé depois da Batalha de Stalingrado. Como resultado, entre 1941 e 1942, apenas 7% da carga em tempo de guerra enviada dos Estados Unidos chegou à União Soviética. A maior parte das armas e outros materiais chegaram à União Soviética em 1944 e 45, uma vez que os ventos de guerra tinham decisivamente mudado. Mas qual foi a qualidade do equipamento militar do Lend-Lease? Dos 711 aviões de combate que tinham chegado na União Soviética a partir do Reino Unido, até o final de 1941, 700 eram modelos irremediavelmente antiquados, como o Kitty-Hawk, Tomahawk e Hurricane, que foram significativamente inferiores aos caças alemães e aos soviéticos Yaks e Yakolev, tanto em velocidade e agilidade, e não estavam ainda equipados com armas. Mesmo que um piloto soviético conseguisse um as da aviação alemã posicionado na mira de sua metralhadora, essas armas estavam muitas vezes completamente inúteis contra a blindagem do avião alemão. Assim também, os mais novos caças Airacobra, apenas 11 foram entregues em 1941, e o primeiro Airacobra chegou à União Soviética desmontado, sem qualquer tipo de documentação, já tendo sobrevivido ao seu tempo de serviço. Aliás, este foi também o caso com os 2 esquadrões de caças Hurricane, que foram armados com canhões antitanque de 40 mm, destinados a envolver veículos blindados alemães. Mas esses aviões de combate acabaram por ser tão completamente inúteis que ficaram fora da guerra na União Soviética, porque nenhum dos pilotos do Exército Vermelho poderia ser encontrado dispostos a voar neles. Então, pessoal, para encerrar o vídeo, para não ficar muito comprido, vamos fazer um resumo de tudo que nós vimos aqui. Muitos falam que se não fosse a ajuda americana, os soviéticos não poderiam ter vencido a guerra. Mas
Essa ajuda, o Land-Lease, chegou tarde, quando a Batalha de Stalingrado já estava praticamente resolvida. Muita dessa ajuda que foi enviada à União Soviética também não chegou como deveria chegar, no prazo que deveria chegar. Muitos navios foram afundados pelos submarinos e navios alemães, reduzindo ainda mais o número de material fornecido à União Soviética. Resumidamente, dizer que essa ajuda americana contribuiu para salvar o mundo, para salvar a Rússia da Alemanha, é pura conversa fiada. E frisando mais uma vez, quando a ajuda chegou, quando o Land-Lease chegou na União Soviética, o Exército Vermelho praticamente já tinha contornado a situação de Stalingrado e preparava uma grande ofensiva contra as tropas alemãs. As fábricas russas operavam ainda a todo vapor. Muitas dessas fábricas tinham sido transferidas de Moscou para os Montes Urais. O T-34, o tanque soviético, foi o mais produzido de toda a Segunda Guerra Mundial, sendo assim tornando irrisório os tanques americanos que chegaram e ingleses, principalmente os ingleses, que muitos chegaram obsoletos nas mãos dos soviéticos. Esse lado da história poucos contam. Ou, aliás, ninguém conta. Se olharmos em todos os materiais entregues para os soviéticos, desde morteiros, metralhadoras, armamentos leves, peças de artilharia, tudo que foi entregue aos soviéticos foram em quantidade irrisória perto do que os próprios soviéticos já produziam. Na minha visão, a ajuda mais crucial que os soviéticos receberam foram os caminhões e os vagões e locomotivas, mas não se tornando decisivo, um fator decisivo para a vitória dos russos na Segunda Guerra. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.